O ano era 1929. Hollywood ainda estava engatinhando. Filmes com som eram uma novidade. Em meio a esse cenário de inovação e incerteza, uma nova tradição nascia: o Oscar. Imagine uma noite no Blossom Room do Hotel Hollywood Roosevelt. Imagine apenas 270 convidados, a maioria gente de dentro da indústria. Esse era o ambiente intimista da primeira cerimônia do Oscar. Ninguém imaginava que essa pequena reunião se tornaria a premiação mais prestigiada do planeta. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, com apenas 1 ano de idade, vislumbrava uma noite de celebração. O objetivo era homenagear o melhor do cinema. A primeira cerimônia foi um jantar privado, bem diferente do espetáculo deslumbrante que vemos hoje. No entanto, marcou o início de um legado que mudaria para sempre a paisagem do cinema. O Oscar não foi um fenômeno instantâneo. Seu crescimento foi gradual. Seu impacto, porém, seria inegável. Daqueles primórdios humildes, o Oscar se tornou sinônimo de excelência cinematográfica, um símbolo de glamour e aspiração. A jornada do Oscar, de um jantar privado a um espetáculo global, é uma prova do poder duradouro do cinema. A primeira cerimônia do Oscar foi um evento modesto. Realizada em 16 de maio de 1929, foi mais um banquete do que uma cerimônia. O preço do ingresso? Meros $5. A lista de convidados incluía a elite de Hollywood. Entre eles, luminares como Douglas Fairbanks e Cecil B. DeMille. Apenas 15 prêmios foram entregues naquela noite. As categorias eram uma mistura de familiar e desconhecido, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz. Ao contrário da extravagância de horas de hoje, os vencedores eram anunciados com antecedência, tornando a cerimônia em si um jantar de celebração. O primeiro Oscar não foi transmitido ao vivo. O público do rádio teve que esperar até o dia seguinte por um breve resumo de 15 minutos do evento. Os jornais publicaram os nomes dos vencedores. Não havia tapete vermelho. Não havia discursos de agradecimento. O foco era exclusivamente em homenagear os melhores filmes do ano. Apesar da sua simplicidade, a primeira cerimônia do Oscar marcou o início de uma tradição, estabelecendo a premiação como o máximo reconhecimento da conquista cinematográfica. A cerimônia pode ter sido pequena, mas seu impacto no futuro de Hollywood foi significativo. Avançando quase um século, chegamos ao Oscar de 2025. A cerimônia passou por uma metamorfose completa, transformando-se em um espetáculo global. Bilhões assistem em todo o mundo para testemunhar o glamour e a emoção. O Dolby Theatre, em Hollywood, um local sinônimo de grandeza, hospeda este evento repleto de estrelas. O Oscar não se limita mais a uma única noite. As festividades agora se estendem por vários dias, incluindo festas pré-Oscar, almoços para os indicados e o Governor's Awards. O tapete vermelho, um espetáculo em si, tornou-se uma plataforma para moda e comentários sociais. A tecnologia revolucionou a cerimônia. Câmeras de alta definição capturam todos os ângulos. A realidade virtual imerge o público na experiência. As redes sociais zumbem a cada anúncio de prêmio. O Oscar se tornou uma experiência interativa, envolvendo o público em múltiplas plataformas. As categorias se expandiram para refletir a paisagem em constante evolução do cinema. Novos prêmios reconhecem conquistas em animação, documentários e filmes internacionais. Diversidade e inclusão estão na vanguarda. Os indicados e vencedores representam um espectro mais amplo de vozes e perspectivas. Seção 4. Luzes, câmera, evolução. A evolução do Oscar está intrinsecamente ligada aos avanços da tecnologia. Dos filmes mudos de 1929 às experiências imersivas de 2025, a tecnologia moldou a forma como criamos e consumimos cinema. A primeira cerimônia do Oscar, sem qualquer tipo de transmissão ao vivo, dependia de jornais e rádio para divulgar os resultados. Hoje, a cerimônia é uma maravilha tecnológica, alcançando o público em todo o mundo em tempo real. O advento da televisão na década de 1950 transformou o Oscar em um fenômeno cultural. De repente, a cerimônia estava acessível a milhões de espectadores em todo o mundo.
A introdução da televisão em cores na década de 1960 aprimorou ainda mais o espetáculo visual. O Oscar se tornou sinônimo de glamour e entretenimento. A revolução digital trouxe transmissões de alta definição, som surround e técnicas sofisticadas de edição. Esses avanços criaram uma experiência de visualização mais imersiva e envolvente. O uso das mídias sociais amplificou o alcance e o impacto do Oscar, permitindo que os fãs interajam com a cerimônia em tempo real. O Oscar de 2025 está à beira de inovações tecnológicas ainda mais revolucionárias. A realidade virtual tem o potencial de transportar o público diretamente para o coração da cerimônia. A realidade aumentada pode criar experiências interativas que confundem as linhas entre os reinos físico e digital. Seção 5. O palco. Do agradecimento à advocacy. A natureza dos discursos de aceitação do Oscar passou por uma profunda transformação. Nos primeiros anos, os discursos eram breves e diretos. Os vencedores expressavam gratidão pela honra, reconheciam seus colegas e raramente se aventuravam além do reino do cinema. À medida que o Oscar ganhou destaque, o mesmo aconteceu com a plataforma que ele fornecia. A cerimônia evoluiu para um palco para comentários sociais. Atores e cineastas começaram a usar seus discursos de aceitação para conscientizar sobre causas importantes. O movimento dos direitos civis, a Guerra do Vietnã e a luta pelos direitos LGBTQ+ foram pontos focais dos discursos do Oscar. A recusa de Marlon Brando em aceitar seu prêmio de melhor ator em 1973, em protesto contra a representação de nativos americanos em Hollywood, permanece um momento divisor de águas na história do Oscar. Hoje, os discursos do Oscar são frequentemente mensagens cuidadosamente elaboradas, abordando questões como mudanças climáticas, desigualdade de gênero e injustiça racial. A plataforma se tornou uma ferramenta poderosa para advocacy e mudança social. Seção 6. Novas vozes, novas histórias. O Oscar não ficou sem seus críticos. Ao longo dos anos, a Academia enfrentou acusações de falta de diversidade e inclusão. O movimento At You Oscar So White, que surgiu em 2015, destacou a subrrepresentação de pessoas de cor entre os indicados e vencedores. Nos últimos anos, a Academia fez um esforço conjunto para abordar essas preocupações, implementando reformas para diversificar seus membros e expandir a gama de filmes considerados para indicação. Os resultados foram significativos. O Oscar de 2025 está pronto para apresentar o grupo mais diversificado de indicados e vencedores da história da cerimônia. As mudanças demográficas da Academia se refletem nos filmes e atuações reconhecidos. Histórias de comunidades marginalizadas estão encontrando um público mais amplo. O Oscar está desempenhando um papel vital na promoção da compreensão e empatia entre culturas. Seção 7. O legado do Oscar. Um reflexo de nossos tempos. A evolução da cerimônia do Oscar é um microcosmo de mudanças sociais e culturais mais amplas. De seus humildes começos como um jantar privado a seu status atual como um espetáculo global, o Oscar espelhou nossos valores, prioridades e avanços tecnológicos em mudança. A cerimônia serve como um lembrete do poder da narrativa, refletindo nosso fascínio coletivo pelo cinema como forma de arte e força cultural. O Oscar tem o poder de moldar percepções, elevar carreiras e iniciar conversas importantes. À medida que a Academia continua a evoluir, ela tem a responsabilidade de usar sua plataforma para promover a inclusão, celebrar a excelência artística e inspirar mudanças significativas. O Oscar é mais do que uma cerimônia de premiação. É um reflexo de quem somos e do que aspiramos ser.